Boa noite, meus caros amigos. Que bom podermos estarmos juntos nesse nosso estudo sobre o Evangelho de Jesus. Vamos então fazer nossa oração? Jesus, agradecemos, Senhor, por mais um dia que nos destes passar nesta encarnação aqui na Terra. Te agradecemos, amado Jesus, pelo nosso lar, pela nossa família, pelo pão à mesa e pela veste que nos cobre. Te agradecemos, Jesus, por termos renascido na grande pátria do Evangelho, onde pudemos reencontrar amores de outros tempos, que são tão importantes para que consigamos caminhar. Te agradecemos, Jesus, pelos amados amigos da equipe do irmão Gabriel, que nos amparam, que nos tomam pelas mãos, que nos ajudam a caminhar. Te agradecemos pelas verdades trazidas pelo professor Eurípides, que nos fazem refletir sobre a verdade e sobre os caminhos que nos conduzirão ao amado Jesus. Jesus, rogamos-te por toda a terra, por todas as fraternidades para o bem universal, sejam encarnadas ou não. Rogamos-te por todos os nossos irmãos que desesperados fogem da fome, das batalhas, das guerras, sem ter um lugar para ficar. Rogamos-te por todos os nossos irmãos que retornaram à espiritualidade, que possam ser amparados por amigos amorosos que os conduzirão para o refazimento necessário. Rogamos pelos familiares que aqui ficaram, em pranto tantas vezes, pela dor da partida de um ser amado. Rogamos por todos os profissionais que nos auxiliam, dando-nos a oportunidade de permanecermos encarnados. Doce meigo Jesus, suplicamos-te, amado amigo, por todos os dirigentes da terra, principalmente pelos dirigentes do nosso Brasil, que as bênçãos do teu amor possam auxiliar a todos, para que consigam administrar a grande pátria do Evangelho. Amado Jesus, auxilia-nos a estarmos contigo, mas se conosco, amado amigo, que assim seja. Que assim seja. Nós estamos continuando no estudo dos 10 mandamentos, que estão no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 2. E hoje nós iremos abordar a questão dos falsos testemunhos. Não levantar falso testemunho contra o teu próximo. Quando levantamos falso testemunho? Quando prometemos algo e não cumprimos. Quando testemunhamos erroneamente contra alguém. Quando julgamos alguém e, através da nossa fala, o prejudicamos. Esse princípio de verdade que impede que cometamos erros irreparáveis muitas vezes é contemplado nos mandamentos da lei de Deus e do Evangelho de Jesus. Vejam bem,
Para testemunharmos um fato, precisamos analisá-lo com cuidado. Precisamos nos apropriar da veracidade do acontecido, para não prejudicarmos alguém através dessa ação. Quando prometemos alguma coisa, porque sabendo que são falsas promessas, são falsos testemunhos. Quantas vezes a gente fala, juro por Deus, e aí? A gente não cumpre. É falso testemunho. Quando nós dizemos, lá na hora do casamento, que a gente vai estar com aquela pessoa na doença, na tristeza, na alegria, né? E caímos fora do casamento. Quer dizer, onde está o nosso compromisso? E é quando chega o tempo das eleições. Quantas promessas, quantos políticos a nos prometerem assim coisas extraordinárias de benefício para nós mesmos. Aí depois que está lá, no cargo, não cumpre nada. Mas o pior ainda é quando nos tribunais, então vamos testemunhar alguma coisa e dizemos, colocamos a mão, não sei se é assim ainda hoje, mas a mão sobre a Bíblia e juramos dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. E, na verdade, usamos de um falso testemunho, de uma inverdade. Isso aconteceu na Inquisição. Quantas pessoas foram torturadas e levadas à fogueira por falsos testemunhos, simplesmente porque o outro não gostava daquela pessoa, ia lá, denunciava, fazia um falso testemunho e a pessoa passava por sofrimentos atrozes. A inveja, o egoísmo, a vaidade, a ignorância pelo poder sempre permearam os corações endurecidos de toda a humanidade. Mas não é assim a vida. Nós não podemos usar da mentira, então da falsidade, para destruirmos tantas vezes pessoas. Essa questão do falso testemunho, de nós testemunharmos algo, darmos a nossa palavra em relação a algo, dizendo que é verdade, mas nós sabemos que é mentira, e fazer isso contra alguém, isso às vezes ocorre de maneira sutil. Por exemplo, num entendimento mais profundo, eu posso promover a mentira dizendo só a verdade. Vamos pegar aqui um exemplo. Imaginem que eu tenha que fazer um relatório sobre alguém. Eu sou um chefe, preciso fazer um relatório de um funcionário para uma outra pessoa, ele vai mudar de setor, enfim. É necessário que eu faça esse relatório. E eu posso escrever páginas apontando somente os aspectos negativos desse alguém. Isso é uma mentira. Mas eu disse a verdade. Olha o paradoxo. Parece um jogo de palavras, né? Mas não é. Porque no momento que eu fiz esse relatório colocando só as questões negativas, aquilo de negativo que eu coloquei, eu não menti. Mas a verdade, ela não se apresenta em apenas uma parte. Aquilo que é verdadeiro no seu todo. A verdade é global, ela é integral. Então, quando eu escolhi apresentar só os pontos negativos de alguém, eu estou mentindo.
porque eu não apresentei a realidade em sua integralidade. Porque esse funcionário pode ser que ele tivesse 2 pontos negativos e 10 positivos, mas eu preferi mentir. Mas aos olhos do mundo, se alguém perguntar, você mentiu? Aos olhos do mundo, eu não menti. Mas é necessário transcendermos a matéria e compreender cada um desses mandamentos do ponto de vista espiritual. Tudo que é espiritual, nós precisamos buscar o todo, o absoluto, a verdade plena. E aqui abre para nós, em relação a esses falsos testemunhos contra os outros que acontecem diariamente na nossa vida, quando vem alguém nos movimentos da maledicência testemunhar contra alguém, fazer apontamentos, críticas mais difíceis. Quando vem trazer esse movimento da mentira, é muito importante esse ponto aqui da reflexão, para que a gente faça esse exercício do nosso olhar para enxergar a verdade sobre o outro. Como é que nós enxergamos a verdade do outro? Buscando, acima de tudo, todas as conquistas daquele espírito. Buscando enxergar tudo que aquele espírito tem de bom. Quando eu fico focado em apontar somente os erros daquele espírito, eu estou cometendo falso testemunho. E aí, nós vamos ver que as coisas acontecem porque temos interesses. Então, você estava dando o exemplo do relatório daquele funcionário que você só colocou os aspectos negativos. Quer dizer, qual é o interesse que te moveu a fazer aquele relatório, colocando só o negativo? O que é que aquela pessoa possui ou é que te incomoda? Porque ao invés de colocar toda a verdade, você usou de subterfúgios, colocando, não errou, você colocou o que de fato era, mas você não colocou as conquistas da pessoa. Qual que é a real intenção quando a gente decide manipular as falas, os aspectos, as questões? E a mentira se configura justamente quando nós manipulamos esses elementos com finalidades escusas, com finalidades difíceis de prejudicar, finalidades totalmente contrárias à lei divina. Essa questão do falso testemunho, ela nos leva a estudarmos, a refletirmos sobre o que seja mentira. Porque todo aquele que faz um falso testemunho, ele está mentindo. Exatamente. E o que é a mentira, então? Às vezes a gente pode parecer algo simples do dia a dia, mas é importante a gente perguntar: o que é a mentira? Mentira é algo que não existe. Quem está mentindo está criando uma realidade inexistente. Eu invento, eu crio, eu estou mentindo. E é interessante a gente olhar com profundidade esse aspecto da mentira, porque a partir do momento que eu fico viciado nesse padrão vibratório da mentira, de que é construir situações ilusórias, porque toda mentira é uma ilusão. Toda ilusão é uma mentira, porque não existe por si só. É uma criação que não tem respaldo na verdade. Quando eu entro nessa sintonia, eu crio cenários, eu iludo as pessoas, eu manipulo, eu minto, como se fosse um atalho para conseguir as coisas que quero, para fugir das consequências daquilo que faço. Quando eu começo a vivenciar cada vez mais esse padrão vibratório da mentira,
eu estou plantando para mim graves distúrbios psiquiátricos. E aí pode parecer até que nós estamos forçando a barra, mas a gente quer trazer aqui para uma reflexão mais profunda, porque o que nós estamos trazendo é muito sério. Todas essas esquizofrenias, demências, todas elas nascem pelo fato do indivíduo estar fora da razão. O que é a loucura se não eu estar com uma realidade diferente daquela que consideramos a normal? O que é esse estado de loucura se não nós estarmos fora de nós mesmos, enxergando aquilo que não é verdade? Tudo isso é mentira. Então, a pessoa, quando ela começa a entrar nesse padrão de sempre mentir, manipular, ela vai trazendo tantos problemas, tantos núcleos de dor para a sua malha perispirítica, ela vai se iludindo tanto, 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 até que, em algum momento, ela atinge esses estágios maiores de loucura. Por isso, aqueles que se vangloriam da sua esperteza em passar os outros para trás, aqueles que se sentem felizes pela capacidade de manipulação, pela capacidade de dissuasão com finalidades mais difíceis, todos esses que agora riem por estar conseguindo vantagens de maneiras menos nobres, eles estão promovendo para si mesmos grandes distúrbios psíquicos, psiquiátricos, grandes distúrbios na malha perispirítica. Nada acontece do dia para o outro, de uma vez. Nós somos a expressão de séculos de experiências, das atitudes, pensamentos e sentimentos que nós vamos trabalhando, acumulando, desenvolvendo. E quando eu vou dessa mesma forma, focando em ações manipulatórias, mentirosas e ilusórias, eu vou promovendo para mim mesmo esse estado doentio do meu psiquismo. A mentira é esse movimento de não aceitarmos a realidade. E aquele que não aceita a realidade, ele passa a ser um indivíduo com muitos sofrimentos. Porque a realidade, ela é o que é. Não tem como desfazer a realidade. Não tem como nós usarmos esses subterfúgios para descaracterizar o que se é. O que se é a realidade. Então, essa criação de mundos paralelos trazem sofrimentos exacerbados para o espírito. E esses mundos mentirosos têm se tornado cada vez mais comum. As redes sociais são grandes exemplos de mundos mentirosos, mundos paralelos, falsos testemunhos da realidade. Quando a gente entra nessas mídias sociais e nós podemos perceber pessoas buscando elaborar vidas como se a vida dela fosse aquela festa de alegria, isso vai trazer muita dor para esse espírito. Quantos jogos nós não temos hoje em dia que são jogos que permitem o indivíduo criar uma vida paralela na internet? Olha quanto sofrimento, essa fuga constante da realidade, esse vício na mentira, no falso testemunho da própria vida, isso vai promovendo desarranjos energéticos de grande monta no perispírito. E lógico é que nós vamos colher desânimos, desesperos, sofrimentos, tristezas
e muitas angústias. E, invariavelmente, se nós não acordarmos para o que pede esse mandamento a todos nós vamos desembocar numa condição de graves doenças psiquiátricas. O pós-modernismo, ele implodiu, erodiu, destruiu, como quisermos chamar, não importa, o conceito de verdade, o próprio conceito da verdade. Então, nós vamos ver, como você estava colocando, as redes sociais, onde a gente vê, quer dizer, a busca da pessoa viver uma outra realidade. Isso é fuga da verdade. Isso não é uma mentira ostensiva, mas é uma fuga da realidade. Então a pessoa está colocando um falso testemunho de um momento feliz, de uma alegria, quer dizer, que não é verdade, do que se vive. Então nós vamos ver que os meios de comunicação, os jornais, a televisão, fazem com que trabalham a notícia e a nível de publicidade. A gente assiste na televisão grandes notícias de trabalhos científicos, de pessoas que procuram fazer o melhor para outras pessoas. A gente vê programas nesse sentido, são raros. Agora, a gente liga a televisão, nós vamos ver que a gente tem o quê? Uma publicidade só colocando, inclusive, o pavor, o desespero nas pessoas por realidades que nem sempre condizem com a verdade. E muitas vezes utilizam de técnicas de propaganda para enganar as pessoas. Isso se tornou comum. Quantos de nós já não adquiriu um produto fruto de uma propaganda enganosa, que o filme daquele produto dava a entender que ele fazia e servia para algo. E aí a gente adquire, mas era uma enganação, era uma mentira. Falso testemunho. Me faz lembrar aquele presentinho que eu te dei. Só rindo, viu, gente? Então, eu achei fabuloso. Aí comprei, porque o Rei gosta muito dessas ferramentinhas. Minha gente, quando chegou e ele abriu o pacote, a primeira coisa que foi, desmanchou o negócio. Era tudo de plástico. É um exemplo real que acredito que muitos de nós já passamos. Isso tem se tornado comum. Todo mundo vai lançando mão para obter vantagens a qualquer custo. E foi muito interessante essa questão do pós-modernismo que a Carol trouxe, nesses tempos contemporâneos que estamos, que nós vivenciamos momentos onde tem se buscado relativizar tudo, tudo pode. Tem se buscado trazer conceitos que trazem grande insegurança para o espírito e principalmente para os jovens da atualidade, para as crianças, porque elas ficam sem um norte firme, definido. Tudo passa a ser relativo, tudo é permitido. Mas nós, enquanto cristãos, precisamos entender que a verdade é absoluta. A verdade é uma só. E a verdade é a lei de amor. A verdade são as leis divinas. Essa ética divina que se estabelece como verdade. Todo o mais que não esteja estruturado dentro da ética divina, das leis de amor, vão cair por terra. Tudo que for edificado nessas teorias humanas relativas vão se perder. Basta nós voltarmos na história e olharmos o Império Romano. Todos os impérios caíram,
porque não estavam estabelecidos na pedra da verdade. É fundamental que a gente, enquanto espírito, abandone essas ilusões, que a gente saia desses relativismos e comece a buscar a pedra segura, o alicerce firme da verdade eterna, que foi ontem, é hoje e vai ser para sempre, que são as leis trazidas pela espiritualidade maior a todos nós. Nós precisamos reconhecer, sim, a imperfeição do outro, mas nós também somos imperfeitos. E nós não podemos fazer uso daquilo que a gente percebe para tirar vantagem para a gente, para usar, para fazer um falso testemunho. Então, nós não podemos prejudicar o outro por nossos interesses. Os momentos que nós estamos vivendo é justamente para que a gente reflita, afinal, o que é a verdade para mim. Como eu devo me posicionar, seja no meu lar, seja no meu trabalho, seja com meus amigos, não importa onde. Será que ao falar com a pessoa, eu posso olhar nos olhos daquela pessoa e com tranquilidade, porque eu estou falando a verdade? O maior falso testemunho que nós também podemos cometer é o falso testemunho de nós mesmos. Porque nós nos testemunhamos aos outros como sendo isso, aquilo, honestos, dignos. Então a gente queria encerrar trazendo essa reflexão para que a gente também não minta em relação a nós mesmos. E nós só vamos conseguir superar isso por meio do autoconhecimento. Quem eu sou? Porque nós nem sabemos quem nós somos. E muitas vezes nós nos apresentamos aos outros por meio de um holograma. Eu digo que eu sou aquilo que eu quero que o outro quer que eu seja. Ou que me veja, né? Eu digo que eu sou aquilo que eu quero ser, mas eu ainda não sou. Quem eu sou? Essa pergunta precisa reverberar dentro de nós, para que nós encontremos a verdade do eu espírito, quem eu sou, de maneira que a gente também saia dessa ilusão acerca de nós mesmos. Quantos de nós ainda estamos em profundo sono em relação àquilo que somos, a quem realmente somos? É fundamental, é necessário, o tempo é agora para fazermos essa viagem interior e quebrar os falsos testemunhos contra nós mesmos. Precisamos conhecer a verdade do Espírito que sou. Quem eu, Espírito, sou. O que sou, quem eu sou. Porque no contato da verdade de mim mesmo é que eu poderei me libertar para alçar planos maiores de paz, e somente percebendo aquilo que sou, eu poderei trabalhar para evoluir e crescer enquanto espírito. Porque se eu não sei o que sou, como poderei evoluir? Se eu sequer reconheço o que preciso trabalhar em mim, porque não consigo enxergar a verdade daquilo que sou, perdido nas minhas ilusões, como poderei caminhar para planos maiores? Como poderei construir a paz dentro de mim? Quem eu sou? Mas vamos nos lembrar de Emmanuel. Eu não posso voltar atrás e refazer o meu caminho, mas eu posso começar e fazer um novo fim. Por quê? Porque se eu vivi algumas ilusões, se eu cometi alguns enganos, então precisamos recomeçar
e fazer um novo fim. E vamos nos lembrar, não é, Rê? E aí até você pode colocar qual é a frase luminar do nosso amado professor Eurípides Barçanufo. E que certamente vai fazer muito sentido para todos nós, até mesmo para que a gente, com o coração cheio de esperança, porque o objetivo dessa nossa conversa hoje é nos enchermos de esperança, porque sempre podemos recomeçar. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de acordar em relação àquilo que somos. E o que passou, passou. E daqui para frente nós vamos começar e fazer um novo fim. E o professor, o nosso querido professor Eurípides Barçanufo, trouxe para todos nós: poderoso é o sol da verdade. Vamos fazer a nossa oração? Mestre Jesus, nós aqui estamos, Pai, nessa grande jornada de crescimento e de evolução. Que não tenhamos medo, Mestre querido, jamais, de tatear as verdades do Espírito que somos. Que estejamos sempre munidos da coragem e da força para essa viagem interior, sem receios, sem afetações, sem ansiedades. E ao contactar as oportunidades de melhoria para o nosso crescimento, que possamos com alegria empreender todos os nossos esforços e nos alegrarmos por descobrir com clareza qual o caminho que precisamos trabalhar para conquistar a paz em nossos corações. Que as ilusões do passado que agora passamos a enxergar possam ser para todos nós um livro de aprendizados nos orientando ao que não mais fazer. E que a culpa possa ser extirpada dos nossos corações, transformando-se em responsabilidade para uma jornada nova daqui para frente, cheia de alegria, com a cabeça erguida, com o coração pulsando de esperança, conscientes de que o reino dos céus é para todos aqueles que escolhem o caminho da humildade. E só é humilde aquele que consegue sentir o que precisa ainda transformar em si. O reino dos céus é justamente para aqueles que conseguem reconhecer onde ainda precisam trabalhar. O reino dos céus não é para aqueles de nós que se sente que não tem erros e que se sente perfeito. Jesus, ajuda-nos a realmente sentir essa bem-aventurança, para que encorajados, fortalecidos, com a vontade cheia da esperança de um mundo novo, de uma era de luz, possamos deixar de lado todos os falsos testemunhos do materialismo e das ilusões da vida longe das leis divinas. Que seja feita a tua vontade na vida de todos nós. E rogamos a ti que as fraternidades universais possam visitar cada um dos lares daqueles que nos acompanham agora, envolvendo os corações em bálsamos de luz e vibrações de amor, trazendo conforto, trazendo serenidade e profunda paz. Que assim seja, Mestre querido, hoje e sempre. Que Uma assim boa seja. noite a todos.